Após a Arquidiocese da Paraíba afastar o padre Egídio por suspeitas de furtos no Hospital Padre Zé, a defesa dele se pronuncia, diz que está analisando o processo para prestar as devidas informações. Estamos recebendo aqui o advogado, Dr. Scheiner Asfora, que é responsável pela defesa do sacerdote. A gente primeiro agradece a participação, a presença e ter atendido o nosso convite ao Dr. Scheiner. Obrigado por ter atendido, obrigado pela sua presença, bom dia. Muito bom dia, Cacá, muito bom dia, Cláudia. É uma satisfação poder estar aqui e agradecer também pelo espaço concedido para que possamos falar um pouco sobre esse caso, né, sobre um pouco do que podemos esclarecer até então. É isso, eu preciso fazer uma ressalva aqui, que como nós trouxemos no início do jornal, o Dr. Scheiner teve acesso a parte de um dos procedimentos contra o padre, no GAECO, e o processo todo está em segredo de justiça. Então a minha primeira pergunta, doutor Scheiner, não pode ser outra. Dentro daquilo que o senhor pode revelar, dentro daquilo que o senhor pode contar, o que é que a gente pode falar e o que é que a defesa diz a respeito do padre Egídio? Cacá, tudo iniciou, e aí tem que trazer aqui ao esclarecimento de toda a sociedade, com os furtos, os sumiços de alguns celulares que estavam sob a posse lá do Hospital Padre Zé, que eram celulares que ele tinha adquirido em convênio com a Receita Federal. Foi uma doação da Receita. Receita. Uma doação da Receita para Fala-se que foram centenas, é isso mesmo? Exatamente. Então, o próprio padre Egídio, né, como presidente da instituição, diretor do hospital, ele leva ao conhecimento da autoridade policial. E se é feita uma investigação, há inclusive prisão, né, lá de um dos funcionários que está sendo investigado por essa situação, e logo em seguida aporta ao GAECO, né, uma denúncia anônima. E chega-se, após a denúncia anônima, a imprensa a noticiar. E foi neste momento que entramos em ação, né, e em contato, o padre Egídio fez contato comigo, e honrosamente assumindo a defesa dos seus interesses. De imediato não tínhamos qualquer conhecimento do que se tratava, então fizemos um pedido em respeito ao GAECO, em respeito ao Ministério Público da Paraíba, fizemos um pedido de acesso a tudo que ali estava e se ele estava sendo investigado e já o colocando à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Então logo assim foi feito, ele retorna para Recife, porque a mãe encontrava-se na UTI, já saiu, já não se encontra mais na UTI, encontra-se em sua residência no Recife, mas que ele encontra-se lá dando o suporte, está cuidando dela. Então, e assim foi feito. Quando na manhã de ontem, recebi parte do procedimento, até é um procedimento sigiloso, né, pelo que se vê. Tem outro procedimento, né? Tem outros elementos que estão sendo ainda em apuração, mas recebi um procedimento que lá tramita. E como o Cacá mesmo coloca, né, estou ainda em análise, né, para saber, né, pegar todas essas informações e até oportunamente conversar novamente com o padre Egídio para traçarmos a nossa linha de defesa. A nossa linha de defesa, por enquanto, é no sentido de que ele próprio, né, em exercício a sua autodefesa, ele próprio irá esclarecer, porque, e é uma situação também, está sendo noticiado na imprensa, um dos fatos é exatamente a questão de patrimônio. Da evolução patrimonial. Mas vamos falar primeiro dos celulares, Scheiner, porque assim, o caso que chegou à imprensa é a história do furto dos celulares que foram doados pela Receita Federal, um procedimento que já acontece há muito tempo, e o hospital também há muito tempo coloca esses produtos que são apreendidos pela Receita para venda, para arrecadar fundos para o hospital. Então, não se sabe exatamente quantos, mas fala-se em centenas de aparelhos de celular e de smartwatches. A respeito disso, o que é que o padre Egídio disse? Encontrava-se essas caixas na sala dele, porque ele colocava lá para levar até o Instituto São José, não sei se vocês sabem, que é lá na praça, né, ali no centro mesmo da cidade. Então ele deixava lá, quando ia acontecer as vendas, ele levava para lá e colocava questão de venda. Então, Instituto São José na Diogo Velho. Na Diogo Velho. E uma dessas oportunidades, ele percebe a ausência de aparelhos celulares, de relógio e tudo, e ele começa a procurar saber quem foi, quem tinha acesso à sua sala. Então buscou saber de quem tinha acesso à sala,
procurou saber, não teve resposta. E aí não lhe deixou outra alternativa senão acionar, até porque ele tinha a responsabilidade, né, de prestar contas desses aparelhos, então ele não deixou outra alternativa senão buscar a autoridade policial, e assim foi feito. E foi instaurada a investigação, inclusive a investigação continua em curso. Ainda está em curso essa investigação com relação aos aparelhos celulares. Então, até aquele momento em que os aparelhos seriam levados para... Enfim, iria ser feito um levantamento para levar aquela quantidade de aparelhos para o bazar, ele não tinha conhecimento do desaparecimento desses produtos. Não tinha. Tinha no momento que foi entregar lá para levar para o bazar. E foi quando se surpreendeu com a ausência de celulares. E foi quando ele aciona, né, primeiramente ele procura junto aos servidores, junto aos funcionários do hospital, saber o que teria acontecido, quem teria mais acesso à sala, senão aquelas pessoas que lá trabalhavam mais na diretoria. E assim não teve satisfatória, não teve resposta, então ele aciona assim, que se tratava, e como se trata, né, a materialidade foi comprovada, de furto. Né, um furto e até qualificado por abuso de confiança. E nesse caso ele entrega a investigação à polícia judiciária, à polícia civil, e que se encontra em investigação. Isso aconteceu em agosto, mas a descoberta enfim, todo o caso veio à tona apenas nesse mês de setembro, né? Existe isso aqui enfim, o furto dos celulares ganhou a imprensa, né, essa informação vazou, mas depois dela já houve muitos desdobramentos. E aí, o que parece é que os celulares seriam apenas a ponta de um iceberg. Fala-se na evolução patrimonial incompatível do Padre Egídio com, enfim, os rendimentos que ele auferia cotidianamente. Ou seja, que ele teria muitos imóveis, né? Dá uma informação extraoficial de que seriam 13 em João Pessoa, mais 3 fora da Paraíba, alguns de luxo. Enfim, há como explicar essa evolução patrimonial? No caso, como eu falei, Cláudia, aportou uma denúncia anônima. Certo. E com relação a essa denúncia anônima, também é um procedimento sigiloso, mas já posso lhe adiantar. Também foi instaurado no patrimônio, na promotoria do patrimônio público. E o hospital, o instituto, foi intimado para prestar esclarecimentos, e assim foi feito. E assim o próprio instituto, né, com todos os pontos que lá estavam, prestou esses esclarecimentos na promotoria de patrimônio público. E aí é aquela situação, tem situações ali que aí o próprio, né, Padre Egídio irá explicar, mas tem situações ali que tem patrimônio de antes até. Então, dele chegar à direção do hospital. Chegar na direção do hospital. Então, é exatamente isso. Então, ele próprio irá explicar ao tempo certo, e até já me pronunciei que ele irá explicar e irá prestar o depoimento oficial, né, a respeito de tudo isso. Ele ainda não foi convocado para isso? Não, né? No primeiro instante, quando nos colocamos à disposição, ele também se colocou à disposição, mas até o presente momento ele ainda não foi convocado para prestar os devidos esclarecimentos com relação a esse ponto, com relação a que se noticia a evolução patrimonial do próprio Padre Egídio. Scheiner, um outro ponto que chama muita atenção: Padre Egídio é tido na sociedade paraibana como um homem de conduta ilibada, um homem que esteve à frente do hospital zelando por aquele patrimônio e sempre conclamando a sociedade a participar, né, do cotidiano do hospital, com doações, porque é um hospital que majoritariamente vive das doações e de recursos do SUS. Então, foi para a sociedade paraibana um choque quando essa notícia veio à tona. Por que Padre Egídio até agora não falou, não usou tipo uma rede social para se explicar, para dizer o que, enfim, a versão dele sobre os fatos? Ele não falou ainda, exatamente. Ele constitui um advogado, né, para que possa dar essa condução. E ele também, tão logo isso tudo acontece, a mãe na UTI. Então ele vai a Recife, então fica em Recife. Não teve acesso também ao que estava sendo investigado, como ainda não tem pleno acesso do que está sendo colhido na investigação. Então é muito prematuro também fazer qualquer juízo, e aqui sempre coloco e chamo a atenção de todos, não é só para o judiciário, mas para todos também. Se temos hoje um instituto que é a presunção de inocência, né? Presume-se inocente, e o que se pode até afastar, né? O que se afasta a presunção de inocência é só uma sentença penal condenatória, né? Ele está sendo investigado, isso é fato, mas ele sequer foi indiciado por qualquer ilícito penal.
né, está sendo investigado e que deve sim, né, Cláudio, quando se chega à notícia de um fato e tido como criminoso, sim, deve ter a investigação. Defendemos uma investigação, que essa investigação seja justa, a investigação possa dar acesso para que possa exercermos o contraditório, a ampla defesa. Então é isso que solicitamos, que iremos prestar o esclarecimento necessário, e ele próprio também dará os esclarecimentos de toda a sua vida enquanto diretor, enquanto pároco, né, enquanto cidadão mesmo também, né? Tantos serviços tem prestado à igreja, não só a igreja, tem prestado à sociedade pessoense e paraibana. Então isso não podemos fechar os olhos, né, para o tanto que ele fez, né, nesse momento. Então há uma investigação em curso. Não podemos aí condená-lo de qualquer forma. Então estamos aqui exatamente para fazermos esse contraponto. Estamos a requerer essa investigação justa, que ele possa se pronunciar ao tempo certo para exercer a sua autodefesa. Um questionamento é o seguinte, é corriqueiro que a defesa solicite acesso aos autos e tenha acesso parcial, quer dizer, não total a isso? Há uma súmula, e aí é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma súmula vinculante número 14, que diz que todos aqueles elementos de interesse do investigado, né, que estejam formalizados, deve sim ser dado acesso, né, No entanto, né, fizemos o requerimento, né, temos conhecimento de que depoimentos estão sendo prestados, e sabemos que há um interesse sim do padre, porque deve-se estar falando, né, o nome dele, e não tivemos acesso. Isso é o que eu posso colocar até agora. Foi dado acesso parcial. Vocês então, sabem de quem seriam esses depoimentos? Não tenho esse... Eu tenho a informação de quem, né? Sei que tem... Servidores do hospital? Inclusive, o próprio procedimento que eu recebi na data de ontem, consta alguns nomes das que foram inquiridos em datas pretéritas, mas que não consta. Então, ao tempo certo, eu espero, né, a defesa espera sim que terá acesso a todo esse material para sim informar, né, esses esclarecimentos oficial às autoridades competentes. Scheiner, como é que você e também o padre Egídio estão encarando o nível da repercussão que esse caso alcançou? Você falava há pouco que não é possível se julgar alguém, porque todo mundo deve ter a presunção da inocência, né? Mas o fato é que em muitas situações está havendo um julgamento antecipado da conduta do padre Egídio. Então como é que ele tem reagido a isso? E você também, na qualidade de defensor dele perante a justiça, como é que você encara? Eu encaro que ele deve ser ouvido, deve ter a oportunidade de se autodefender, né? Assim não foi feito no âmbito da própria igreja. Ele não teve essa oportunidade de se autodefender, ele já foi afastado. E é como eu falo, né, deve se garantir essa presunção de inocência. Então, não só da sociedade, não só da imprensa, da própria igreja, dos órgãos de investigação, Ministério Público, Polícia Judiciária, também quando se estiver, e se for o caso de estar num processo criminal, e assim deve ser, né? Tem que se dar a oportunidade da autodefesa e também a defesa técnica, dando amplo conhecimento de tudo que está sendo apurado. Então hoje não podemos ao certo mesmo nos pronunciarmos sobre tudo, porque não temos conhecimento de tudo. Mas do que você tem conhecimento? A alegação é que o padre Egídio é inocente? Do que eu tenho conhecimento, ele próprio irá se posicionar, e o que ele tem me passado, não foi muito também, não tive tantos contatos com ele, mas o que ele tem passado é que tudo será apresentado, toda a licitude no momento oportuno. Ele tem toda a explicação, uma vez que ele já até inicia quando apresenta, né, uma primeira, digamos, explicações, primeiros esclarecimentos perante a promotoria do patrimônio público. Porque foi ele a pessoa que denunciou o furto, não é isso? Exato. Ele próprio que levou à autoridade policial esse fato, né, do furto que ocorreu no interior lá do Hospital Padre Zé. Ok. Conversamos, portanto, com o advogado Scheiner Asfora, responsável aí pela defesa do padre Egídio. Doutor Scheiner, obrigado pela entrevista, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, e quero só encerrar
com o próprio ensinamento de promotores de justiça, né? Certa feita, Dr. Vandilson Lopes de Lima e Newton Carneiro, que eu tive a honra de estagiar, disse que ouvir tudo e por inteiro sem antecipar-se na valoração da prova, é entregar-se à prudência genetriz da sabedoria. E é exatamente nesse sentido que a defesa pede que todos assim ajam neste momento.